Lindo dia, alquimistas, uma maravilhosa quinta-feira a todos. Um dia de muita compreensão, de muito aprendizado, de muitas práticas e de grandes mudanças na sua vida, com um crescimento inevitável ao qual você busca. E hoje eu vou falar sobre a alquimia. Em pleno século XXI, em que antigos valores perdem seu significado cada vez mais rapidamente, a tecnologia tende a substituir a habilidade manual, o pensar, e a religião se restringe a um ser nas alturas e uma conduta aqui na terra. Ambos distanciados das necessidades do homem atual. Abriu-se uma imensa lacuna para o humano que sente o genuíno desejo de conhecer respostas para a razão da sua existência no planeta. Bastam apenas comer, beber, dormir, procriar e ter uma atividade profissional? Essa é a pergunta. Para muitos, sim. Para outros, entretanto, não. Essas atividades são necessárias em terceira dimensão, em 3D, porém, podem ser encaradas apenas como suporte para o desenvolvimento interior. Com esse objetivo, a alquimia segue a autêntica tradição de transmitir ensinamento integral, que trabalha um todo no humano. Eu sou apenas o elo atual de uma corrente que jamais se rompe e assume as mais diferentes formas, com as existências e necessidades do momento. O alquimista. O que importa é a verdade do ensinamento transmitida e a prática para sua compreensão. A relação instrutor-discípulo, ensinamento-prática, se torna fundamental nesse caminho. Com isso, o tédio se vai, a autoimportância desaparece e os problemas existenciais tendem a se solucionar equilibradamente. A alquimia. Essa é a função de um alquimista, é a função do ensinamento. Então a alquimia, ela vem de tempos em tempos, sempre esteve aí, mas ela vem de tempos em tempos fazer as coisas acontecerem. Como houve séculos certeiros, movimentos certeiros, que os alquimistas atuaram firmemente. Se vocês buscarem a história para trás, tiveram épocas que os alquimistas tiveram que interceder para fazer a coisa andar. E daí que veio tudo, A própria eletrônica, a química, a medicina, tudo isso veio de um autoconhecimento. E, infelizmente, alguns barraram, ocultaram e fizeram com que isso não chegasse nas pessoas. E as pessoas, de pouco em pouco, vão perdendo isso, Cada vez mais vão criando gírias, caminhos diferentes, palavras estranhas, esquisitas, e se pronuncia muito mais hoje palavras negativas do que palavras positivas ou melhores,
e com isso as coisas caminham para um outro lado. Hoje é muito comum uma pessoa falar que está estressada, crianças falam isso às vezes, por falar, porque escutam falar, né? Então é muito comum, né? Tô cansado, tô cheio, não aguento mais, né? E é impossível, não faço, não consigo, para mim não dá, não é para mim isso, enfim. Ou colocam a culpa em alguém, enfim, que é mais fácil. Todo humano é capacitado para fazer as coisas caminharem, mas prefere pôr a culpa no outro. Então a alquimia, ela vem interceder e mostrar aí um ensinamento que desde que o mundo foi criado, ele existe. Então, nada mais justo do que você utilizá-lo para que você possa trazer o melhor para a sua vida. E se cada um fizesse isso, viveríamos uma vida bem diferente e muito melhor. Sem agressividade, sem problemas, sem doenças, enfim, com coisas pequenas para solucionar, até que um dia tudo se encaixa. Então temos que ter atenção a isso. Por isso que eu pego no pé de vocês para aprender, estudar, né? E muitas pessoas, é muito comum às vezes falar, nossa, eu estudo com você, eu te acompanho pelo YouTube e tal. Perfeito, mas aí eu pergunto, você já fez algum curso presencial? Não, eu moro longe, ou eu não tenho dinheiro, ou eu fico por aqui mesmo pela internet. Então, é essa a situação, você se limita a um caminho, né? Se não houvesse a internet, talvez a gente demoraria muito para se conhecer, ou talvez nem se conhecesse, né? Então você não pode também ficar só nisso. Isso ajuda muito, favorece, abre o leque e você pode fazer um movimento para chegar até o conhecimento e ampliar o seu conhecimento, ampliar a sua vida. É você que faz isso acontecer. É você que faz esse movimento, né? Então, quando você dá atenção, quando você coloca isso para andar, você percebe que as coisas começam a se encaixar. E naturalmente, né, tudo vem até você de uma maneira mais simples, né? Tudo funciona diferente. Como eu falo para vocês na Tábua de Esmeralda, né, o conhecimento, ele é como um vento, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Ou seja, é o vento que sopra. E hoje eu estou principiando 7 movimentos chamados a alquimia. Estamos no primeiro movimento, no primeiro programa, e eu vou gravar mais 6 programas no canal do YouTube para falar sobre esse autoconhecimento. Então cabe a você buscar. E quando eu falo, né, como eu disse para vocês, que essas atividades em terceira dimensão, elas são necessárias para dar o apoio ao outro lado. Se você não tiver o caminho do material, você não consegue alcançar o espiritual. Vejam aí todos os caminhos das religiões, né, enfim, crescem, né? Se não tiver a estaca, né, não tiver o caminho do material, não consegue alicerciar, não consegue construir um templo, não consegue oferecer nada para os outros, enfim. Então, se você, na sua vida, você não dá atenção para o seu tempo, que é a sua casa, né, as suas coisas, você também não anda, né? Você tem que ter uma base para aí tudo se estrutura e caminha, para que você viva as 2 colunas, o material e o espiritual, né? A alquimia não anda só para um lado, ela anda nessas 2 colunas, matéria e espírito. Então, quanto mais atenção para um lado, o outro anda. Quanto mais atenção para um, o outro anda e assim por diante. Os 2 andam juntos e vão crescendo cada vez mais. Quanto mais você faz os movimentos, naturalmente as coisas acontecem. Porque tudo que está aí fora é seu. Se você tem que olhar o mundo com os olhos do Criador, tudo que está aí fora é seu também, né? Então você tem que entender isso, né? E às vezes algumas pessoas barram nesse caminho, né? Porque acham o achismo que matéria e espírito não tem nada a ver uma coisa com a outra, e espiritual é negar a matéria completamente, né?
Quando você nega a matéria, você negou a terceira dimensão, e aí você arrumou um grande problema para você. Quando você nega a terceira, você não consegue atingir nem a quarta nem a quinta, então você não vai viver o mundo espiritual nunca, né? Então não tem como. Você tem que ter as duas colunas, né? Ou seja, trabalhar os dois lados para que eles cresçam juntos, e aí um encaixa o outro, um dá suporte para o outro, e assim a coisa começa a caminhar, né? O alquimista é aquele que fabrica seu ouro sozinho, não depende de ninguém, não tem que depender de ninguém para andar, ele tem que andar sozinho. Tudo que ele faz por ele mesmo, por si próprio, né? Pelo seu caminho. Ele cria, né, uma estrutura, e ele faz essa estrutura funcionar sozinho. Então, o que eu ensino para vocês, o ensinamento é esse. Então, a função do alquimista é essa. Então, o alquimista ele entra nesse momento para poder trazer aí, né, junto com a tecnologia, com tudo isso, o ensinamento, o conhecimento, para que você possa fundir tudo e andar da maneira mais fácil possível, sabendo o que fala, como fala, para quem fala, entendendo aí os 4 verbos, eu sou, dominando os elementos, enfim, da mesma forma como sempre a alquimia foi, sem diferença. Simplesmente estamos numa época diferente, como uma época antiga, tá? Porque o mundo é o mesmo, ele só foi se transformando, e você tem que se adequar às coisas e trazer o conhecimento para a atualidade, né? Ou seja, se atualizar a linguagem, a leitura das coisas. Então tá aí, né, os ensinamentos, os movimentos, para você poder caminhar. E como eu tenho falado nas lives, né, você tem uma caixa de ferramenta com N ferramentas. É abrir essa caixa todos os dias, pegar a ferramenta que você necessita, ou as ferramentas, e fazer seu trabalho, construir sua grande obra. Não adianta uma ferramenta só, você não vai conseguir chegar em muito lugar, só com uma ferramenta. Você vai conseguir arrumar quase nada com isso, porque qualquer coisa que você vai mexer, você necessita pelo menos do básico, né? É a coisa básica. Então, como quase qualquer pessoa hoje tem em casa um martelo e uma chave de fenda, então são 2 ferramentas, tá? Então, se não tiver, tem que pedir emprestado, tem que comprar, enfim. Mas quanto mais ferramenta tiver, na hora da necessidade, você consegue fazer. Hoje, por exemplo, tem vários tipos de parafusos, então você tem que ter N tipos de chave para poder encaixar em cada parafuso, para poder movimentar as coisas. Então, é necessário se atualizar. O mundo ele se atualiza, né, e você também se atualiza junto. O conhecimento é a mesma coisa, né? Quanto mais o mundo vai caminhando para um lado, vem a ferramenta para trazer você para o meio, para o centro, entendeu? Então, é isso que eu ofereço, as ferramentas para você poder se encaixar no meio, trazer equilíbrio e andar. Por isso que chama-se arte do equilíbrio, andar equilibrado em tudo, né? Emocional, sentimental, corpo, espírito, mente, bolso, tudo equilibrado, tudo funcionando, né? E tudo passa a ter um sentido grandioso e diferente, né? Eu gostaria muito que os senhores vissem várias vezes esse programa, prestassem atenção no que eu escrevi no começo do programa, falando sobre a alquimia, sobre esse século, sobre a tecnologia, sobre as mudanças, entendessem o que é de verdade a alquimia e que eu, o alquimista, ofereço a vocês. E aí você começa a entender um pouco desse universo, entender um pouco o que você veio fazer aqui, e você começa a colher os seus frutos, a colher aí o seu caminho de crescimento espiritual e material, tá certo? Então tá aí o nosso grande intuito, né, de trazer esse movimento cada vez mais para a sua vida, para você crescer, a alquimia. Esse é o primeiro de uma série de 7 movimentos. Então teremos mais 6 programas falando sobre a alquimia, para que você entenda um pouco desse universo infinito, grandioso, majestoso, prático e imediato. Quando você entra num caminho de autoconhecimento, que você começa a expandir a sua consciência, você começa a entender cada vez mais.